E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Escrevendo Sem Medo, o habitat dos escrevenhadores mais escolados e preparados para o vestibular deste YouTube. E vamos ao que interessa. Esse vídeo inaugura o quadro Citação Censilada. Bom, eu tive essa ideia num dia que eu estava tendo uma aula sobre laudos judiciais e o professor estava comentando com a gente que é muito importante ter clareza e não citar nenhuma coisa que pudesse ser descontextualizada. Aí eu tive essa ideia. Poxa, isso é tão interessante para pessoas que estão prestando vestibular, porque às vezes, se a gente faz uma citação sem conhecer direito o que o autor quis dizer ou descontextualizando o assunto, principalmente porque hoje as citações chegam pra gente já descontextualizadas. Então você vai lá em algum material e a citação já tá lá, né? E eu já vi acontecer com alunos meus de eles usarem a citação na melhor das boas intenções, só que na verdade aquele filósofo específico usava aquela palavra para designar uma outra coisa, e aí o que acontecia é que na verdade a citação virava cilada, porque ela não estava querendo dizer aquilo que o estudante queria dizer, e aí ferrava tudo, porque ela não dava suporte para a afirmação que ele queria. Isso é um problema, porque imagina se você vai fazer uma citação, tira ela do contexto sem querer, ou porque você não sabia que o contexto dela era mais específico, só que o pessoal da banca conhece essa citação, conhece aquele autor, e eles sacam que você fez isso. Bom, das duas uma. Ou você vai passar para uma pessoa que não estava muito sabendo aí o que estava fazendo, ou você vai causar uma má impressão, porque você vai ter usado uma coisa que não vai funcionar dentro daquele texto e a banca vai perceber. Aí eu não tenho nem que te falar que nessa brincadeira você já perdeu de saída alguns pontos preciosos para sua tão sonhada vaga. Se você está prestando vestibular, é importante você se garantir por todos os lados. Aliás, quando eu estava escrevendo o roteiro para esse vídeo, eu lembrei de um livro. E aí já fica uma dica de livro, né, gente? É o livro número 0, um dos últimos livros que o Humberto Eco publicou em vida. Ele é um romance e ele fala sobre um grupo de profissionais da comunicação escrita que foram contratados por alguém X que não queria se identificar, e o chefe dessa redação tem um momento que ele passa várias diretrizes de como vai ser aquele jornal. Os próprios jornalistas não sabem, mas eles acham muito questionável, porque justamente um dos recursos que eles pediam para fazer era descontextualizar tudo que fosse informação ou frase em nome de gerar um sensacionalismo, e eu não vou dizer que rola, enfim, uma série de intrigas e ameaças de morte, e aí um dos personagens principais da história acaba descobrindo para que servia esse jornal. É bem interessante, gente. Aliás, tudo que o Humberto Eco escreveu, eu gosto muito do que ele produziu. Já fica a dica de livro, e na versão escrita desse post vai ter um link, caso você tenha dificuldade em encontrar, beleza? O fato é que eu tô dizendo isso só para dizer o que vocês não devem fazer, né? Então, ler aquele livro pode ser uma coisa interessante, mas o que é diferencial, o que eu acho que é legal no Citação Censilada, é que ele vai trazer uma citação por vídeo, então não vai ter aquele vídeo 50 citações para usar no vestibular. A cada vídeo eu vou trazer uma, e só uma citação. Sabe por quê? Porque eu vou falar um pouco de quem fez a citação, do contexto em que essa citação foi colocada e das possibilidades e temas que você eventualmente pode usar no vestibular. Então isso vai ajudar bastante. Vocês podem montar até as fichinhas de vocês de cada citação, e aí você evita que a citação vire cilada. Pois é, tá uma bosta. Bom, e para abrir esse quadro eu escolhi uma citação do cientista Stephen Hawking, que faleceu em 2018. E é uma frase que eu gosto muito, ela é muito interessante e ela serve para uma série de debates muito específicos e ao mesmo tempo gerais bastante para que você possa encaixar em mais de uma possibilidade de tema. Então vamos à leitura da frase. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. E antes de falar mais ou menos sobre o que a gente poderia puxar dessa citação, eu quero contar um pouquinho sobre o perfil dele para vocês. Porque isso faz uma diferença, assim, quando a gente vai analisar o porquê que ele disse o que ele disse, beleza? Bom, o Stephen Hawking, ele era físico teórico. Ele era britânico e ele era um dos cientistas mais conhecidos da atualidade. Na verdade, ele não deixou de ser conhecido só porque faleceu. Ele teve uma obra muito interessante, tanto no âmbito
científico propriamente dito, no âmbito acadêmico, quanto com o público em geral. Então ele escrevia livros que qualquer pessoa podia ler, e isso era um diferencial dele. Ele trabalhava também no que a gente chama de divulgação científica, que são aqueles cientistas que, além de fazer seus trabalhos teóricos, aquele monte de conta e tudo mais, eles conseguem falar com tranquilidade para qualquer pessoa leiga no assunto. E era uma coisa muito interessante dele. Ele era, inclusive, muito bem-humorado. O Hawking, ele descobriu, quando ele era jovem, que ele tinha ELA, que é uma doença degenerativa grave. E isso causou paralisia, ele praticamente não se movia, ele movia apenas os olhos. E um traço muito interessante nele era o carisma e o bom humor que ele tinha. Então ele costumava brincar dizendo que ele não conseguia sair na rua sem ser reconhecido. Por mais que ele colocasse óculos escuros, chapéu e tudo mais, a cadeira dele denunciava. E aí eu nem preciso dizer que esse cientista foi um grande exemplo de superação. Ao longo da carreira dele, ele escreveu mais ou menos 14 livros. Uma das esposas dele, ele foi casado 2 vezes, né? Se eu não me engano, a Jane Hawking, ela escreveu um livro chamado A Teoria de Tudo, que deu origem ao filme A Teoria de Tudo. Então, se vocês quiserem conhecer melhor a história dele, assistam o filme ou então leiam um livro. Vocês têm essas 2 opções. Olha que legal! Agora sim, vamos lá para a citação. Bom, então, entrando agora na citação, quando Hawking coloca que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, ou seja, o não saber, aquilo que a gente não sabe, que a gente simplesmente desconhece. É a ilusão do conhecimento, a ilusão do que a gente conhece. Ele está se referindo a uma discussão que é muito importante não só no campo científico, mas também no campo filosófico. Sabe aquele copo aquele copo todo cheio? Não cabe mais nada. Se você puser mais uma gotinha, ele transborda. A gente às vezes conhece eventualmente alguma pessoa que é um copo todo cheio. Ela já acha que ela sabe tudo sobre todos os assuntos, ou sobre algum especificamente, então ela se fecha para novos conhecimentos. O que é uma atitude muito complicada, porque se você precisa eventualmente rever algum conceito e você não se abre para isso, você fica para trás, ou então você fica emperrado num conceito que já não cabe mais. E isso é um grande problema. É por isso que a ilusão do conhecimento é pior do que o próprio não saber, né? Porque a pessoa que não sabe, mas ela tem abertura, eventualmente quando ela descobre uma coisa nova, quando ela acha alguma coisa, você fala, não, olha, isso aqui por um acaso eu sei, é assim, assado. Ela pensa, avalia, ela fala, não, é legal isso que você falou, é interessante, me convenceu, vou estudar mais sobre isso, é legal, eu gostei disso aí, quer dizer, aprendi uma coisa nova. Mas as pessoas que diante de um conhecimento novo, elas, não, mas é assim acabou, e não tem outro jeito, eu sei, é assim, eu não estou disposto a rever. Isso é um grande problema. Para a gente pegar um exemplo histórico da filosofia da ciência, enfim, da história da ciência, só para a gente ficar no campo científico, a gente tem o que o Thomas Kuhn ele chama de quebra de paradigma, né? Na versão escrita desse post eu vou deixar para vocês o link do livro em que ele fala isso, caso alguém, assim, fique com uma vontade louca de ler esse livro, porque, enfim, né, vai que, tipo, eu li. Então, de repente, outras pessoas podem se interessar. Eu não sou tão louca assim. É claro que tem muita gente, muitos autores dentro dessa discussão, mas eu lembrei do Kuhn porque ele coloca a quebra de paradigma. Um exemplo disso, que ele chama de paradigma, são grandes conceitos que muitas vezes uma sociedade inteira tem a respeito de alguma coisa. O Galileu Galilei, por exemplo, quando ele, por meio das pesquisas dele, chegou à conclusão de que eram os planetas que giravam ao redor do Sol que ficava lá, e não o contrário, ele jogou isso no colo das pessoas e, de repente, isso era uma quebra de paradigma muito grande, principalmente na época em que você tinha a igreja com um poder muito forte e ela, enfim, ela teve alguns problemas com isso. E aí tem a clássica história da condenação do Galileu pelo Tribunal da Inquisição, que obrigou ele a se retratar, né? E dizer que a Terra é que estava no centro e tudo mais. Então, esse choque, que às vezes tem cunho social, às vezes científico, às vezes religioso, tem uma série de questões.
Então esse choque de uma estrutura um paradigma que está surgindo enquanto o outro acaba sendo contestado por ele, isso dá geralmente alguns problemas. O fato é que em algum momento a coisa vai mudando e as coisas vão andando. Então é um pouco isso que o Thomas Kuhn coloca no livro A Estrutura das Revoluções Científicas, que é muito interessante. Uma situação em que está tudo normal, tudo de boa, olha que legal, e aí surge uma descoberta científica e um questionamento que acaba indo contra, muitas vezes, teorias anteriores. E aí você fala, mano, ferrou, o que vai acontecer agora? E ocorre um debate até que se volte a um novo equilíbrio, por exemplo, depois da aceitação desse novo paradigma. E aí você vai me perguntar... Ana, beleza, escutei agora esse vídeo inteiro falando, olha, muito legal isso aí que você falou, mas e aí, como é que eu vou usar isso na minha dissertação de vestibular? Que afinal de contas é o que eu cliquei no link do vídeo pra ver isso, né? Bom, você pode usar essa citação em toda proposta que envolva, por exemplo, uma quebra de paradigma, um paradigma que precise ser quebrado. Então, uma visão que ela eventualmente pode ser a dominante, a hegemônica, mas ela contém uma injustiça, contém uma insuficiência, contém um problema, e você precisa incentivar, ou você acredita que seja importante que se incentive uma nova visão, que aí as pessoas poderiam, vendo de outra maneira as coisas, poderia se encaminhar para que aquilo se resolva, aquele problema se resolva. É claro que o Hawking ele fez essa afirmação provavelmente muito ligado ao campo da ciência, mas a gente pode pensar isso também para outros campos, como por exemplo sociedade, política, ética, tecnologia. Então são muitas possibilidades. Eu recomendo que vocês usem essas citações, principalmente se vocês estiverem numa proposta que fale sobre ciência e tecnologia, porque aí sim o Hawking vai ser uma referência para vocês. E se achou interessante, você gostaria que eu trouxesse mais citações do Hawking, ou por exemplo do livro A Estrutura das Revoluções Científicas? Comenta aqui embaixo. Ana, traz mais citação de ciência e tecnologia, que aí eu vou saber. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, não tenha entendido alguma parte desse vídeo, comenta aqui embaixo com o hashtag Pergunte pra Ana, que vai entrar no futuro quadro também. A Ana Responde, ou qualquer outro nome parecido. Enquanto isso, aproveita para curtir esse vídeo, se inscreve no canal, aperta aquele sininho para receber as notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo que você acha que pode se beneficiar dessa dica. Eu sou Ana Pismel, fundadora do Escrevendo Sem Medo e professora de redação. Eu vou ficando por aqui. Beijo, até a próxima!